Eu tive muitos medos. Todo dia que ele vai fazer uma cirurgia, ele conversa com Deus. E ele pede orientação. E ele me disse que Deus pediu para que não fizesse, porque ele ia me perder. Hoje eu tenho 60 anos, completados em agosto. Bom, eu me apresentaria como um homem. Sou casado, tenho uma família, né? Minha esposa, meu filho. Gosto de correr, gosto de passear. Tenho sonhos também, né? De conquistar coisas ainda. A gente está sempre, né, se movimentando. Então, esse é o meu dia a dia, né? Levantar cedo e fazer as coisas do dia a dia da casa também. Antes de começar a correr, a minha vida sempre foi trabalhar, era muito intenso. E num determinado momento, um amigo meu me chamou para jogar bola, jogar futsal. E a gente começou por uma brincadeira e depois acabou perdurando por 10 anos. E aí, num momento, a gente interrompeu, né, o time, que era meu e dele, e aí eu parei por 5 anos. Um certo dia eu passei mal à noite, e aí eu fui até a Prevent e aí constatou que minha pressão estava alta tal, e eu estava bem acima do peso, estava com 90 quilos e meio. E passei pela cardiologista, ela me pediu todos os exames e ela falou para mim, precisa emagrecer. Eu falei, então tá bom, vou começar a emagrecer. Já a partir de amanhã eu vou começar a emagrecer. E eu tomei a decisão de descer, porque passava pela avenida de carro e eu via as pessoas correndo, né, na ciclovia. Um certo dia eu desci. Para descer os 500 metros até chegar na ciclovia, eu já cheguei cansado. Aí, 300 metros depois, eu voltei para casa e falei, não é para mim. E subi, aí no outro dia, levantei cedo, falei, tenho que ir, eu tenho que vencer. Como que foi a sensação de você ganhar a primeira medalha? Eu fiquei muito contente, muito. Aquilo foi surreal, nunca tive uma medalha na minha vida. Primeiramente, correr os 5 quilômetros e no final você pegar uma medalha, levar para casa e mostrar é com muito orgulho, foi muito especial. O diagnóstico do Walter ele foi obtido por meio dos exames de rotina, né? Era um paciente de 60 anos, com histórico familiar, né, para doença cardiovascular, já tinha histórico do pai, do irmão. Ele é um corredor amador, né, então ele esforça bastante ali o coração dele. Então é importante que esses exames sejam feitos e durante essa avaliação de rotina nós identificamos que existiam ali obstruções nas artérias coronárias, né, do coração dele, as veias, né, que irrigam o coração. Então no cateterismo eu fiz e não saí do hospital. Quando ele me disse que precisaria ficar internado e que eu precisaria fazer uma cirurgia, eu fiquei incrédulo, porque falei, não acredito, eu corri 15 quilômetros há uma semana atrás, não senti nada, fiz corridas. Eu falei, mas tem uma via uma veia obstruída, né? Uma obstrução bem séria e a gente vai ter que fazer. A princípio ele ia colocar os stents, mas como estava muito próxima do coração, né, esse entupimento, então ele, como precisaria de 3 ou 4 stents, ele não ficou seguro de colocar os stents, porque ia ficar muito embolado. E só acreditei, né? E ele falou, tem que fazer a abertura do peito. Por isso que é importante, nós sempre falamos para os pacientes no consultório, por isso que é importante a avaliação de rotina, porque a doença cardiovascular, a doença aterosclerótica, ela é uma doença que leva muito tempo para se estabelecer, mas muitas vezes ela se manifesta de maneira súbita, nesses eventos agudos, né? Como por exemplo um infarto, uma morte súbita. Falei que eu não queria abrir o peito. Falei, não, eu quero stent.
Aí ele me levou, eu deitei na maca para fazer a cirurgia de colocação de stent. Mas o doutor foi assim, acho que Deus conversou com ele, ele comentou comigo de que todo dia que ele vai fazer uma cirurgia, ele conversa com Deus. E ele pede orientação. E ele me disse que Deus pediu para que não fizesse, porque ele ia me perder. Eu tive muitos medos de se eu ia ficar bom, se eu ia poder comer normal, se eu ia poder ter uma vida normal, se eu ia poder passear, se eu ia poder... Então são muitas perguntas que você faz, mas que no dia a dia você vai percebendo que, poxa, eu não conseguia subir um degrau, hoje eu consigo subir 2 degraus. Uma situação como essa não é o fim de nada, pelo contrário, ela é muitas vezes um recomeço. No caso do Walter, um recomeço mais atento ao controle, por exemplo, dos fatores de risco. Como eu disse, ele já tinha um colesterol mais alto de base, um colesterol mais alto ali até mesmo de cunho genético pela história familiar que ele apresentava. Então, é importante isso. A partir do momento que você tem um evento, você ficar atento ao que fez eu ter esse primeiro evento. Quais foram as causas? Pode ser o cigarro, pode ser a obesidade, pode ser uma pressão alta não controlada. Ele é um médico do esporte. Então acho que isso fez toda a diferença, de eu também querer estar voltando com ele. E a importância dele para mim é total, A confiança que eu tenho nele até hoje é total. A competência é grande, A gente tem uma equipe cirúrgica muito boa, mas não só a equipe de cirurgiões em si, Toda a equipe da UTI do pós-operatório, equipe de enfermagem, a fisioterapia. Esses pacientes pós-cirurgia, eles são encaminhados para reabilitação cardiopulmonar, que é o setor onde os pacientes eles vão realizar todo um programa de treinamento físico, para recondicionar não só o coração, como o corpo todo, depois de um processo como esse cirúrgico. Então, sem dúvida, a Prevent Senior ela conta com toda uma estrutura capaz, não só de fazer a cirurgia em si, mas de, como eu falei, todo um processo. A cirurgia é o primeiro passo, de todo esse processo. Explode 1, 2, 3, só encosta no chão e já vai. 4, isso, 5, não é para ficar na ponta do pé. 6, gruda o pé. 7, 8, 9, 10. A questão da evolução dele foi muito rápida, foi um processo rápido, Se ele não praticasse esporte, exercícios, e isso a gente percebe muito aqui com os outros beneficiários também. Quando o paciente é um pouco mais ativo antes do procedimento, ele se recupera muito mais rápido, porque tem um condicionamento muscular, um condicionamento cardiovascular, então tudo isso acaba influenciando sim na reabilitação. Eu cheguei assim pós-operado e estava bem debilitado, Eu não conseguia fazer um exercício mínimo básico. Foi, se eu não me engano, a primeira cirurgia dele. Então todo esse aspecto, querendo ou não, acaba influenciando, principalmente por ele antes da cirurgia praticar, a questão da corrida e tudo mais. Então foram todos esses receios que ele tinha. A gente, lógico, você desenvolve uma proximidade e o Walter, ele é uma pessoa muito ativa e muitas vezes eu tive que freá-lo, com relação a isso. Calma, que não é assim, você vai voltar, ele tem alguns outros passos também a dar nesse processo de recuperação. A gente tem alguns exames para fazer para liberá-lo para as atividades aí mais intensas que ele pretende fazer. Então, uma relação, lógico, de acolhimento, de muita proximidade, e nós, como médicos, referências técnicas, a gente também tem que dizer o melhor caminho para ele. A relação com as meninas é importantíssima. 3, quase 4 meses, que eu estou fazendo, a gente já se cumprimenta como se fosse os melhores amigos, E eu acho que tem que ser assim, porque elas estão ali te orientando para que você possa voltar à sua vida normal, E obedecer essas orientações, acho que é muito importante. E o mais importante, de você fazer a fisioterapia
e ter esses laços, né, de amizade que cria no teu dia a dia, é você fazer a fisioterapia como se fosse a primeira vez. Ah, é emocionante, né, cara? Isso aqui é uma vibe gostosa. Poder estar de volta é prazeroso. De volta, hein, Valtão? Se vocês quiserem correr, de volta! Agora vai começar! Bora! Bora! 20, tá? Todos eles que passam pela gente na reabilitação, qualquer conquista, a mínima que seja, subir uma escada, levantar de uma cadeira ou correr uma prova como ele, é um ganho nosso, né? E faz a gente ter certeza a todo instante da profissão que a gente escolheu. A Bruna acabou aparecendo na corrida também, né? Ela foi prestigiar, foi muito importante. Isso é legal, né? Acho que é um gasto que a gente ganha, né, por ter pessoas queridas do lado. Walter, parabéns antes de mais nada, você é um guerreiro, você é um campeão, você venceu algo que não é fácil vencer, né? Então, dizer para você isso, né? Isso é fruto do seu esforço, tudo que você vem colhendo também, toda a evolução, né, que você teve desde a sua cirurgia, então isso é seu. Parabéns, fique orgulhoso de todo o seu trabalho e dizer para você que nós, né, estaremos sempre aqui para te ajudar, para te aconselhar. Eu quero ser liberado logo para fazer tudo o que eu fazia antes. Graças a Deus, né? Eu faço todos os meus exames periódicos e a lição é essa, né? Antes eu era bem explosivo, né? Era competitivo, eu queria tempo, né? Então hoje eu tenho uma outra visão de você contemplar um pouco mais as corridas. Por ter diminuído a minha velocidade, eu acabo enxergando essa beleza que a cidade também oferece. Então é um outro tipo de corrida, você contempla a paisagem, você contempla as pessoas, e também se redescobre. Cheguei! Graças a Deus!